Vamos lá, show de bola, Milton Naves, 12h36, o treinamento desta quinta-feira já finalizado. Amanhã é o último treino do técnico Paulo Pessolano e a definição da equipe, mas acho que por se tratar de clássico, vai levar isso até a hora do jogo, vestiário do Mineirão e também a lista dos relacionados para este compromisso. É duelo importante. Agora, o Paulo Pessolano, ele não terá o meia Marco Antônio, o meia Giovani e talvez o Felipe Machado. O Machado, ele vem se recuperando de uma entorse no tornozelo, uma pancada que ele recebeu no jogo contra o Atlético. Está fazendo alguns trabalhos, mas não sei se será relacionado para este compromisso. Restante do elenco, a princípio, à disposição do técnico celeste, ele muito à vontade para armar esta equipe. E o que a gente imagina que tem de dúvida o Paulo Pessolano. A defesa, acho que está montada. Rafael Cabral, Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e na esquerda o Rafael Santos. Agora do meio para frente, ele vai pensar se ele faz a trinca que atuou no primeiro clássico. Foi até a pergunta que eu fiz para o Pessolano. Vamos ver a resposta do comandante uruguaio, porque naquele jogo ele colocou William Oliveira, Pedro Castro e Fernando Canezin. Ele tirou o João Paulo. Teve o Vitor Roque pela direita, o Daniel Júnior pela esquerda e o Edu centralizado. Agora o Daniel Júnior tem recebido menos oportunidade neste momento da temporada, tem ficado mais no banco. Tem o Vagninho à disposição, que ele não teve naquele jogo. O Vagninho estava se recuperando de um incômodo muscular. Então vai ficar essa dúvida se ele coloca mais um jogador no meio campo e tira um jogador de beirada, ou se ele mantém a formação que vem atuando. Aí o time teria o meio campo com o William Oliveira, com o Fernando Canezin, com o João Paulo. Como é clássico, o Cláudio Rezende, com certeza o Pessolano vai levar isso para o vestiário, e imagino também que o Turco no Atlético pense da mesma forma. Com certeza, apesar de não ter tanto mistério assim, né, na escalação do Atlético, ele vai levar para o vestiário. O Atlético já não divulga mesmo lista dos relacionados para os jogos em Belo Horizonte, o que vai se repetir nesta decisão. É uma semana sempre diferente, né? Porque o Atlético vai tentar blindar todo tipo de informação, até para não dar mais notícia, né, para o adversário de como ele vai montar o time. Hoje, no treinamento, o Atlético já publicou fotos da atividade totalmente fechada, mas a gente viu aqui pelas fotos. Everson foi a campo normalmente. O Savarino também apareceu em campo, o Arana e o Júnior Alonso. Então, daqueles jogadores que estavam em seleções, pelo menos não apareceram nessas fotos divulgadas pelo Atlético. O Godin, nem o Vargas, né? O Vargas ficou fora do último jogo. A informação do clube é que eles fizeram, cada um, atividades específicas, mas com relação ao time titular do Atlético, a gente vem batendo na tecla. Samuel falava aí do Cruzeiro com uma indefinição ali no meio do ataque. A principal dúvida no Galo é na defesa, né? Na dupla de zaga, o que vai fazer o Turco? Se ele mantém aquela dupla que jogou o último clássico com o Godin e com o Nathan Silva, essa dupla foi também a titular contra o Flamengo, e aí a gente cita 2 jogos importantes na temporada. Ou se ele vai dar moral pro Hever, que estava aqui, o Godin. É bom lembrarmos que ele fez os 2 jogos das eliminatórias, essa viagem internacional, né? Então, um jogador que jogou muito tempo. E o Júnior Alonso, que pra mim tá claro, e aí eu rolo a bola já pros comentaristas. Pra mim tá claro, o Alonso ou joga titular ou nem vai pro banco. Porque aí não vai usar o Júnior Alonso, talvez, né? Como uma opção ali de um jogador que, se não vai jogar, vai deixar pra depois. Não jogou o Mineiro. Ou joga ou fica, quem sabe, fora até do banco de reservas. Mas a grande interrogação é essa. Quarteto ofensivo com Nacho, Zaratio, Kiane e Hulk tá desenhado pro clássico. Ô Cláudio, é interessante porque o Atlético não terá o Dodô, né? Sim. Mas a tendência é que o Rubens seja o reserva da lateral esquerda no banco, né? Porque o banco hoje permite ter um outro time. Sim. Então o Atlético vai ter um reserva para a lateral esquerda também. Porque o Júnior Alonso poderia ser esse jogador. Inclusive, você jogou 60 minutos pelo Paraguai, né? Dessa forma. Como lateral esquerdo. Já disputou partidas importantes, na Libertadores mesmo, contra o Boca, em La Bombonera. Sim. Ele foi lateral esquerdo, numa ausência do... Eu acho que, aí eu vou complementar aqui, eu acho que depende, lógico, do Vargas, né? Porque se o Vargas for pro clássico, aí você diminui o estrangeiro. Se ele ficar fora, aí já tem mais uma margem aí, o técnico... Mas tem uma outra situação envolvendo isso aí.
não é só o fato de você ter o número de estrangeiros e excedê-lo. É o fato de, primeiro, ele não vinha jogando. Ele está sem ritmo de jogo. Primeiro. Segundo, como é que você tira um jogador que atuou o campeonato inteiro, que esteve atuando no campeonato inteiro, para colocar um que jogou agora, por mais que ele já tenha ficado no Atlético nos últimos anos, o elenco é praticamente o mesmo, mas mesmo assim você cria uma certa animosidade. Então tem esse lado também. E eu acho que a dúvida, então, o Dylan tá fora. Deve ficar fora. Ele é o primeiro a sair, né? O Godinho não vai ficar fora da lista. Não, o Godinho, Zaratio, Nacho e Vargas são certos. Sim. Então a dúvida é Alonso ou Savarino. São jogadores de características e posições totalmente diferentes. O Savarino ficar fora, porque é um jogador de confiança também. Você vê que o Savarino foi titular, né? Contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. Isso. Então, assim, é um jogador de confiança dele. Eu acho que passa muito pela questão do Vargas. Questão física, vai ou não? Se ele ficar fora pela questão física, tem chance o Alonso, se ele for reserva. E se não, eu acho que aí pode ficar fora o próprio Alonso desse banco do Galo aí. Deixa eu emendar um negócio aqui, porque o Samuel falou sobre essa dúvida de, principalmente, composição do meio-campo, ataque do Cruzeiro. O setor mais forte do Atlético é o meio-campo. Né? Tem Alan, Jair, Nacho, Zaratio. Eu acho que na cabeça, e estou muito curioso para saber a resposta do Pesolano à pergunta que o Samuel fez na coletiva, é justamente para saber se passa por isso, para ele tentar neutralizar esse setor do Atlético. Se ele tentar, e aí é a minha visão, se ele tentar neutralizar, eu acho que ele vai com um meio-campo tendo o João, o Pedro, o Canezinho e o William Oliveira. Até porque ele ganha o João em duas situações. Com a bola ele cai pelos lados. Ele pode atacar. Sem a bola ele pode recompor. Recompor melhor, porque é um jogador da posição, um jogador do meio campo. Eu acho que passa um pouco por isso aí. E não acho, o Samuel falou do Daniel, não sei se num clássico decisivo de campeonato ele colocaria dois garotos ao mesmo tempo no ataque, não. Diferentemente da fase de classificação, no caso. Porque agora é decisão de um título, um jogo só. E a fase de classificação tinha um problema com o Vagninho, né? Era suspensão ou lesão, Samuel? Lesão. Era lesão, né? O Vagninho, né? Agora, essa situação do meio de campo, né? Eu acho que a dúvida é o João Paulo, um cara aberto pelo lado. Eu acredito que o Pesolano vai repetir o meio de campo da final, o William Oliveira, da fase classificatória, desculpe, com o William Oliveira, o Pedro Castro e o Canezinho, até pela intensidade de jogo que eles têm. Sim. Né? Se você tem dois caras abertos, mais o Edu, mais o João Paulo não é um jogador de muita intensidade de jogo. E o Cruzeiro aposta muito nisso, em qualquer jogo. Principalmente num confronto em que é inferior tecnicamente ao rival. O Cruzeiro vai precisar muito disso. Mas aí tem um detalhe. O João, vou usar uma analogia aqui, o João Paulo poderia muito bem ser o arco, né? Que a gente fala o arco e a flecha, né? Para você ter, por exemplo, a velocidade do Vitor Roque. Então você tem essa possibilidade de colocar 4 no meio campo, ele recompor ali quando necessário, ele sabe cair pelos lados e você tem esse cara do passe final. Aquele cara para enfiada de bola para tentar surpreender o sistema defensivo do Atlético. O Galo é muito favorito ou é favorito? É favorito. Clássico é o seguinte, clássico é complicado você poder ficar apontando favorito, porque eu já vi muito clássico em que um time estava inferior e ganha de um time superior. Então e não estou colocando o Cruzeiro como muito inferior, não, estou falando assim, uma analogia. Eu já vi isso muito acontecer. Aqui em Minas, né, já tem clássicos famosos, né? Um clássico do Cruzeiro no campeonato que eles não dividiam renda, 81, e o Cruzeiro ganhou com um gol do Jacinto, um cara que veio do Ferroviário do Ceará, a bola bate na perna de jogador, desvia do João Leite. Você lembra de um que tinha um Emerson, que chamava ele de Zé Pequeno, que ele usava o nome do irmão, um volante. Em 2004. O Atlético acabou ganhando de 1-0, o Cruzeiro era... Teve também, por exemplo, em 92, Campeonato Brasileiro de 92, o Atlético era lanterna, o jogo era 11ª ou 12ª rodada, o Atlético não tinha vencido nenhuma partida ainda, ganhou por 2-0, o Sérgio Araújo acabou com o jogo. Existe, mas claro, tudo pode acontecer e o clássico da fase classificatória acho que mostrou muito isso, tá? Não fosse aquele pênalti que não existiu, eu acredito que o Cruzeiro teria vencido aquele clássico. Mas de toda forma, o Romano, mesmo nesses cenários que a gente tem de o time que está inferior vencer o que era considerado favorito, tá? A gente não tem uma distância tão grande entre eles como a que existe hoje.
E a distância, ela é ditada principalmente pelo aspecto financeiro. Se a gente for pegar pelas notícias que a gente tem, mas se bobear, o Vargas e o Hulk pagam a folha do Cruzeiro inteira. É uma distância muito grande e o futebol é muito financeiro. Quer ver? É simples. Quando é que o Vargas ganhava para renovar aí? 12 milhões por ano. 12 milhões por ano. Então, um por mês. Qual que é a... Não, a folha do Cruzeiro é 2,5, né? Não, qual que era o investimento então, que o Ronaldo falou que no 35 futebol? por ano. Quase a metade. Então, um terço. Mas o Vargas. Mas o Atlético... Quando o Cruzeiro estava na Série B, aí o Atlético teve o jogo 2021, né? E esse agora de 2022, o Galo... Não, e 2020 também, o Atlético ganhou por 2-1, que é gol do Otero no final. Exatamente, então, sim, todos os jogos teve dificuldade, todos os jogos duros, né? Embora o de 2020 a diferença técnica não fosse tão grande entre os times assim, igual foi a de 2021. Sim. E agora... Não, o Cruzeiro, desse cenário que o Cruzeiro vive aí de quase 2 anos e meio de crise, né? De crise que eu tô dizendo assim, de já estar na Série B, né? Se a gente for destacar os bons momentos que o Cruzeiro viveu e que foram nos clássicos, né? O Cruzeiro vendeu cara as derrotas que ele sofreu, ganhou um clássico e então é uma situação que o Cruzeiro vem conseguindo ter um poder de superação muito grande nos confrontos contra o Atlético, né, Samuel? Exatamente. Então, vamos ver essa ideia do Paulo Pessolano, e tem um outro fator também que muda em relação ao clássico da fase de classificação, que é a questão da torcida. O Cruzeiro tinha 3 mil torcedores apenas naquele clássico e agora é Mineirão dividido, meio a meio. E, aliás, por falar em torcida, amanhã o pessoal da Máfia Azul está organizando um apoio na porta da Toca da Raposa 2, então eles vão sair cedo para chegar lá, aquele último incentivo para o jogo de sábado. Amanhã é a última atividade. O técnico Paulo Pessolano fecha a programação. E a programação estabelece esse último treino. E não sei ainda, o Atlético, Cláudio, sobre concentração. A princípio, vai ser a mesma programação, concentração apenas no dia da partida. No Atlético também a informação que a gente tem é que nada mudou por enquanto. Então vai ser também dia do jogo. Jogadores, lógico, hoje mais conscientes, né? Vão para casa, dormem mais cedo, né? E para a chegada no fim da manhã